Hoje eu quero convidar você para viajar comigo pelo cérebro humano por meio da neurociência. Topa? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao videocast Conexão RH Saúde, Diálogos para a Transformação. O meu nome é Michele e antes de mais nada eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca com cabelos escuros, tenho os olhos castanhos, uso um óculos com aro cinza, um batom vermelho, estou vestida de preto, uma blusa de manga comprida, estou aqui no estúdio com o microfone aqui na minha frente e tenho uma convidada super especial que daqui a pouco vai se apresentar. Nós chegamos ao 7º episódio desse videocast, que é uma iniciativa da Escola de Saúde Pública de São Paulo, por meio da Coordenadoria de Recursos Humanos, que integra o Grupo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Esse aqui é um espaço para a gente conversar sobre assuntos que são contemporâneos, que vão contribuir com o repertório de muitas pessoas, e eu diria também que são assuntos essenciais para a gente viver melhor. E é por isso que hoje eu recebo uma convidada, é uma honra para a gente receber a neurocientista Carla Tiepo. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. A Carla é doutora em neurofarmacologia pela USP. Há 27 anos é professora e pesquisadora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, onde é idealizadora e coordenadora da pós-graduação em neurociência e o futuro sustentado de pessoas e organizações. E também da pós-graduação em neurociência aplicada à educação. Além disso, a Carla também é pioneira na aplicação da ciência do cérebro no desenvolvimento humano e organizacional. E mais recentemente, ela conquistou o título de autora do best-seller Uma Viagem pelo Cérebro, a via rápida para entender a neurociência, o que prova o enorme interesse que a gente tem por esse tema. Carla, seja bem-vinda. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Em seu nome, eu agradeço a todos os envolvidos aqui na elaboração, e colocar um podcast em pé não é coisa simples, né? Não. Então, eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui falando com esse público. Vou fazer minha audiodescrição também. Tá, por favor. Eu sou uma mulher de cabelos grisalhos, estou vestindo uma blusa de manga comprida vinho, meus cabelos são na altura do queixo, eu tenho olhos um pouquinho mais claros que os seus, mas não chegam a ser verdes, é aquele olho castanho claro, castanho esverdeado. Estou um pouquinho maquiada, mas não gosto de batom, então não tenho batom. Me incomoda falar com batom, engraçado isso, né, Michele? É uma mania boba, mas estou aqui feliz da vida, também com o microfone na mão, no estúdio, pronta para compartilhar com vocês um pouquinho das ideias e das elaborações, das reflexões que a gente costuma fazer. Esse assunto aqui, então, eu até iniciei falando sobre isso, né? Carla, o seu livro também comprova esse interesse. Por que você acha que a gente está se interessando tanto pela neurociência? Bom, a gente sempre teve muito interesse pelo ser humano, né? E as ciências humanas governaram durante muito tempo a lógica dessa busca. Então, a gente fez isso pela filosofia, obviamente, né? Desde sempre. Depois fizemos esse caminho com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, né? Então, são as ciências humanas que carrearam durante muito tempo a busca humana por essas respostas. E agora, mais recentemente, eu diria que desde 1970, o que aqui é uma coisa, né, um pouco curiosa, porque demorou para chegar no senso comum, mas desde 1970 que a ciência do cérebro também se debruça sobre as questões do ser humano. Porque até esse momento, tudo que a gente estudava sobre o cérebro tinha um interesse muito focado em doença, em diagnóstico, em compreender as afecções. E com um detalhe, né, a gente atribuía ao corpo muito mais o status relacionado à saúde física, né? Então, o cérebro não era exato correlato da mente. Sim. Né? O cérebro era uma coisa que era física e a mente era uma coisa que era não física, vamos dizer assim, metafísica. Sim. Né? E por isso mesmo não se acreditava que a neurociência teria uma contribuição muito grande para oferecer. Muito prática, Acho que essa assim foi dizer. uma mudança muito importante, porque a gente começou a compreender o cérebro como um agente fundamental na construção do comportamento, na construção da personalidade. Eu acho que vem daí o interesse. Eu ia até te perguntar isso. É uma pergunta difícil, porque ela é bem assim, genérica, mas conhecer o cérebro faz com que a gente
viva melhor? Eu tenho convicção disso. Inclusive, Por quê? isso é um propósito de vida para mim. Oferecer o que a neurociência fez por mim como pessoa, para além, obviamente, da profissional, né? Mas como as minhas escolhas, a educação do meu filho, a forma como eu convivo com as pessoas, as minhas tomadas de decisão são altamente influenciadas. E mais do que isso, até a minha compreensão sobre a minha falhabilidade, sobre os meus erros, é diferente por causa da neurociência. Então, o meu trabalho é um trabalho... Eu estou mais ou menos há 30 anos fazendo isso, mas mais precisamente há 15, 16 anos para fora da universidade, né? É uma coisa curiosa, porque eu dava curso de neurociência pela internet no ano de 2003. Nossa, uma visionária. Ninguém fazia isso, né? Mas no meu caso era porque eu atendia muito os pais dos meus alunos. Então eu falava de neurociência para os meus alunos na faculdade, eles levavam isso para casa. E aí as famílias, não, eu quero ouvir um pouco disso. Mais. Então, tinha, sei lá, o diretor de uma escola, um executivo de uma organização que queria entender mais sobre aquilo. E eu comecei a dar essas aulas pela internet. Era muito tosco, tudo era muito ruim. Gente, assim, o sistema era péssimo, mas, ou seja, a já conexão havia era... realmente esse interesse. As pessoas já queriam saber. Sim. E tem um campo também que procura bastante neurociência, que são os pedagogos e os psicólogos, que durante as suas formações não tiveram acesso. Sim. Quase não se fala de cérebro nessas faculdades, e eles sentem a necessidade de aprender um pouco mais sobre como o cérebro aprende, ou como o cérebro se desenvolve, porque isso é central também para a prática profissional deles, né? Então, a gente tem um interesse que é um interesse de pessoas por autoconhecimento, por autogestão, e também um interesse específico profissional. Eu vou começar a fazer umas perguntinhas para a gente conhecer o nosso cérebro. Uma que a gente sempre gosta de saber é verdade que a gente é multitarefa, não é? Porque tem gente que fala, não, o cérebro consegue fazer várias coisas, não consegue. O que você diz sobre isso? A gente consegue, mas não é eficiente. E, em geral, a gente apela para a multitarefa quando a gente está pressionado. E aí, tem que tomar um pouco de cuidado, porque toda vez que a gente fala pressionado, a gente já imagina alguém pressionando, né? Mas o Byung-Chul Han, que é o filósofo sul-coreano que escreveu Sociedade do Cansaço, ele nos leva à reflexão de que o maior algoz somos nós mesmos, né? Sim. Porque a gente impõe uma porção de experiências que a gente acredita que tenha que viver. Então, uma pessoa na frente do seu computador hoje, ela sabe que ela tem que responder as mensagens de trabalho, ela sabe que ela tem relatórios para fazer, ou para ler, ou para não sei o quê, mas ela também quer ficar na rede social e ela também quer acompanhar o julgamento, também quer... Mas é uma tentação, né? Assim, hoje, no mundo de hoje, você tem essa possibilidade, né? Então, de fazer muitas pressão, tarefas. Né? Essa é a pressão, certo? Sei. Porque sim. eu teria que abrir mão de uma coisa para executar só uma delas, né? Então, eu quero, ao mesmo tempo que eu escuto o lançamento da música que eu acompanho, eu quero estar trabalhando. Então, a gente meio que se impôs uma condição de multitarefa em torno dessa necessidade de... o fear of missing out. A gente não quer estar fora, né? A gente quer saber de tudo, entender tudo, ter visto todas as séries, ter visto todos os filmes. A gente realmente se constrange de não estar participando ativamente desse contexto social. Então, a gente acumulou o trabalho, que já era uma demanda importante, com todas essas outras demandas que hoje são possíveis, né? Imagina... há 20 anos atrás, eu estou aqui sentada contigo, eu penso assim, puxa, será que o pedreiro foi? Vou saber quando eu chegar em casa. Vou saber quando eu chegar em casa. Hoje você pode saber agora, se você quiser. Exato, esse é o ponto, entendeu? Mas, ô Carla... Então, a gente começa a puxar as coisas para fazer todas elas no mesmo tempo, numa pretensa ilusão de produtividade, né? E o que isso traz, assim, de prejuízo para o cérebro? De verdade, a gente tem... nossa demanda atencional fica muito ruim, né? A gente acaba não tendo uma gestão da atenção muito adequada. Nossa atenção fica fluida, fica saltitante, eu diria. Né? Você se acostuma a prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, e depois, quando você tem alguma coisa que uma atenção focada te traria um bom resultado, você pode não conseguir. Né? Então, era muito comum, no passado, a gente ficar 2 horas assistindo um filme. Num cinema, por exemplo. Hoje parece uma eternidade. Hoje parece uma eternidade. E você sempre dá uma checadinha no celular. Dificilmente você vai realmente ficar engajado e mergulhado e imerso, especialmente se você for mais jovem. Se você for das gerações Y, né, Z, alfa, beta, que está chegando agora, é natural
estar ao mesmo tempo em vários lugares. Porque é uma certa onipresença, assim. Você poder olhar o Instagram, olhar não sei o quê, e assistir o filme e estar com a pessoa que está do seu lado. Mas uma é sensação de saudável poder. isso? Assim? Não é, porque a atenção fica muito prejudicada. sei. Né? E a própria performance sofre. Né? A gente acredita... Foram feitos experimentos, né? Isso não é a minha opinião. Né? Mas se você, digamos, você tenha 4 tarefas para realizar no intervalo de tempo X. Se você fizer as 4 ao mesmo tempo, você vai gastar mais tempo se você fizer uma de cada vez. Ou seja, o ideal é que a gente tente ter algum tipo de autodisciplina, vamos assim, de disciplina, e tentar, então, entender que se fizer uma coisa de cada vez, a nossa performance vai ser melhor. Vai ser melhor. Isso foi demonstrado. E aí você também tem um sentido de presença mais elaborado, você consegue ter uma melhor gestão da sua emocionalidade, porque você está focado numa coisa só. Qualquer alteração de emoção é notada. Quando você está saltitando para lá e para cá, você não tem nem presença suficiente para se perceber. Então, tem um prejuízo muito grande de autoconhecimento, de autogestão. A gente, nesse pula para lá, pula para cá, a gente não consegue definir exatamente o que é que nos transtorna. Então, a gente fica um pouco cego para as demandas, para as necessidades da gente. Sim. A emoção é um baita de um sistema de informação que a gente negligencia. Fica né? um pouco anestesiado? Fica total anestesiado, porque nós não estamos de corpo presente. Né? Sim. Ô, Carla, tem uma expressão, né, que foi muito aí popularizada, brain rot, né, que é a deteriorização do cérebro, né? Tem relação com isso que você está contando? E também queria já falar sobre essa questão das telas, né? Que é impossível a gente não associar. Então, a gente está falando aqui, são telas, né? Sim. Porque você está num canal, você está no outro, está na tela do celular, está na tela do relógio, você está na tela... e aí, a gente tem até algumas informações que eu levantei, né? Então, a última pesquisa TIC Domicílios, né? Do IBGE. O Brasil conta com mais de 141 milhões de usuários de internet, o que representa 86% da população urbana, né? Em nosso país, ele tem uma média altíssima, né? De acesso à rede social, de uso da internet. A gente gosta. A gente gosta, né? Como é que a gente faz num contexto desse, com essa realidade, com isso que você está contando para mim? Então, assim, qual que seria o nosso futuro? É uma deteriorização ainda maior? Como é que você vê como neurocientista? Olha, primeira coisa que não é o tempo de tela que é um problema, é a qualidade da tela. Né? Porque em relação mesmo ao brain rot, né? Isso é um tema, foi a palavra do ano, no ano passado, para o dicionário Oxford, né? E, curiosamente, você viu o que a garotada fez com isso? Fez meme, fez um monte de coisa. E eles estão agora, eles produziram chamados brain rots italianos. O que é o brain rot italiano? É uma imagem de um personagem produzido por IA, com um texto falado em italiano, usando o quão engraçada é a língua, né? Com todas as rimas e todas as ênfases e aquela coisa cantada, né? Do italiano. E tornaram isso uma forma de diversão. E isso chama brain rot italiano. Brain rot italiano. Então, Gente. É muito louco, porque eles assumem a lógica e criam em cima dela. E o que eu te digo, quem está fazendo o brain rot não tem problema. Porque ele está num alto nível de criatividade. Ele não sofre de deteriorização, entendeu? Quem consome é que é o problema. E o problema é por quanto tempo. Porque você pode entrar lá e dar umas risadas e ok. O negócio é que a coisa entra num tal nível de vício, porque, no fundo, é para ser um conteúdo viciante, porque ele tira a sua atenção das suas demandas. Então, você pede, por exemplo, eu tenho que estudar, mas eu vou ver mais um pouquinho. Assim como eu tenho que estudar, mas eu vou jogar mais uma partidinha. Né? Tá tudo no mesmo lugar da procrastinação, da terceirização das responsabilidades, né? E faz parte desse contexto. Mas o problema é que os jovens, eles estão tão sem estímulo, que vem da escola, que vem dos adultos, que vem do mundo, eles acham que não há muito o que ser feito. Fora com essa coisa meio apocalíptica, né? O que acontece? Eles mergulham nesses loops e engajam totalmente nisso. Então, você tem hoje campeonato para descobrir qual dos personagens de Brain Rot italiano é, apenas com um pedacinho da tela. Meu Deus. Isso vira um campeonato. E as pessoas se engajam e ficam gastando horas com aquilo. Fazendo isso. Então, a pergunta não é qual tela, não é
Se você está no celular, se está no tablet, se a tela é grande, se a tela é pequena, não é exatamente esse o problema. O problema é realmente o conteúdo, o nível de repetição desse conteúdo, o quanto é que ele fica operando em cima da mesma coisa, o nível baixo de reflexão que aquele conteúdo provoca, né, de síntese, de análise. Então, o quanto de pensamento analítico, pensamento sintético está sendo solicitado para que você compreenda aquilo, ou o quanto é bateu, levou, né? O quanto é um vocabulário pobre, uma dinâmica reflexiva empobrecida, polarizada, né? Sim ou não, verdade ou falso, quer dizer, não existe a percepção da meia-verdade, não existe a percepção da relatividade da percepção, nada disso vai para a pauta e acaba se referendando, né? Ratificando as posturas polarizadas, as posturas extremadas, que a gente tem visto acontecer e ficarem cada vez mais pungentes, porque é como se não fosse possível concordar com o outro, de tão distante que estamos. Quer dizer, não se pensa na possibilidade do diálogo, da construção de novos paradigmas provocados por novas vivências humanas. Tem um impacto na cultura da sociedade, como ela se comporta, né? Eu fico pensando assim, pensando quem está assistindo a gente, né? Então, os adultos e... como é que a gente faz, assim, para poder, então, navegar um pouco nesse mundo? Ou até mesmo, Carla, existe uma forma da gente perceber o nosso sofrimento nesse contexto? Que aí tem um outro termo que ficou super conhecido, que foi o burnout. Então, por exemplo, quando quando tudo isso está trazendo um sofrimento mesmo para a gente? Eu acho que em relação a esse excesso de telas e essa ruptura, né, da qualidade da conexão, ela vai aparecer na fragilidade da sua memória, na fragilidade da sua compreensão. Então, são possíveis sinais que já podem ser identificados. Mas eu acho que tem uma coisa mais interessante aqui, que é analisar o tempo gasto mesmo. Tem uma coisa interessante no celular hoje, que ele te avisa quanto tempo você ficou. Né? E em que aplicativos você ficou, onde foi que você gastou esse tempo. Então, isso é uma análise importante, porque é tempo de vida, né? E o desenvolvimento cerebral, seja no adolescente ou seja no adulto, ele depende de tempo de vida. Tempo de vida acordado e tempo de vida dormindo. A gente aprende dormindo. A gente consolida o que a gente aprendeu dormindo. Então, a própria qualidade da memória, a própria qualidade dos circuitos neuronais que você vai montar e que depois você vai poder usufruir, né? Porque você vai usufruir do repertório que você construiu. Nada lhe foi dado de presente. Você nasceu com o córtex cerebral inteiro a ser montado. E cada estímulo que você recebe é uma circuitaria cerebral que você está montando. Quando você é pequenininho, você monta quilos de circuitos por minuto, né? Porque tudo é novo, tudo é provocativo, tudo gera curiosidade. À medida que você vai envelhecendo, né? Vai passando pelas outras fases, que você amadurece, passa pela adolescência, chega na fase adulta, você vai tendo menos interesse. Com menos interesse, menos motivação, menos tempo para desenvolver novas coisas. E mais tempo preso em loops que você já construiu, sabe? Em ciclos viciosos que já estão colocados ali. Então, eu gosto de saber da fofoca dos famosos. Por que você gosta de saber da fofoca dos famosos? É necessário se perguntar onde é que aquilo está te motivando a ponto de você perder tanto tempo. De você dedicar tanto tempo da sua vida àquilo. Aonde que, de fato, aquilo te acrescenta? Ou do que você está fugindo quando você faz isso? Ou o que você está procurando quando você faz isso? Você está procurando viver a vida dos outros? Ou você está procurando um espaço para criticar alguém, para dizer, tá vendo, ninguém é perfeito, ou nada é tão bom assim, que não possa ser estragado por uma fofoca, por uma traição, por uma separação. E a gente gosta muito de histórias baseadas em vida real, porque a gente pensa, podia estar acontecendo com a gente. Tem uma identificação. Então, a gente vai viver aquilo e vai dedicar muito tempo e muita energia para uma coisa que definitivamente agrega muito pouco. Não porque saber da vida dos outros não agregue nada. Agrega. Mas as mesmas histórias, sobre a mesma coisa, sempre sobre fulano que traiu, que o outro que não sei o quê, que aconteceu, que aí roubou, que aí não sei o quê. Ou até histórias que não são nem verdadeiras, né? Que hoje a gente tem isso. Então, se você gosta de histórias, leia biografias de pessoas interessantes. O relatório semanal do celular pode propiciar uma série de reflexões. Pode e deve, né?
Carla, você abordou um tópico interessante também, que a gente queria perguntar para você. Você falou aí rapidamente sobre o aprendizado, né? Então, você estava falando da criança, então eu imagino que a importância desse controle, das horas gastas com alguma coisa que seja útil, seja ainda maior. Mas na nossa idade, na maturidade, a gente ainda é capaz de... O nosso cérebro, ele ainda aprende. Sim. Porque muito se fala sobre a neuroplasticidade do cérebro, janela, né, de aprendizado. No nosso caso, as pessoas que estão ouvindo a gente sempre é capaz de aprender? Sempre é capaz de aprender. O negócio é que, para isso, a gente tem que ter alguns drives, alguns direcionamentos, né? A curiosidade é um deles. Então, a gente realmente achar que vale a pena saber mais coisas. Né? Então, eu estou aqui com você, aí eu estou aqui, pô, aquela câmera que legal, uma câmera diferente, nunca vi dessa câmera. Ou, não entendo nada de tecnologia. Então, não vou nem querer perguntar nada sobre a câmera. Sim. Porque eu não vou passar vergonha. Vai que eu pergunto uma coisa que é muito óbvia. Então, também ter esse desejo de saber e não se importar. Não achar que você deveria saber sobre tudo. Porque a gente tem um pouco essa pilha, né? O adulto. Vai amadurecendo. E vai fugindo do que não conhece. Sim. E é justamente o caminho inverso. Mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte. Quando você se acomoda com um conjunto de coisas que você já é, ou que você já tem, ou que você já sabe, portanto, você para de aprender, você está sinalizando também para o seu cérebro que acabou um pouco a razão pela qual você está no jogo. Inclusive, a menopausa ou a andropausa, né, quer dizer, a ruptura da vida reprodutiva, para a natureza, é um pouco de uma sinalização do tipo... Obrigado. Obrigado, já deu, pelos serviços prestados. Exato. Porque para a natureza, não existe muito essa coisa da cultura, do propósito, do porquê que eu estou aqui. Né? Existe a vida biológica. E a vida biológica é governada por moléculas de carbono, que tem uma utilidade que depois você devolve as moléculas de carbono que você estava usando, entendeu? Então, eu costumo brincar assim, né? Você está com uma vida tão pouco interessante, agregando tão pouco valor, que pode ser que a natureza te peça de volta o carbono. É uma brincadeira, mas é um pouco um alerta de dizer assim, você está realmente usando tudo de energia, tudo de valor agregado que tem nessa sua biologia? O tanto que você é fundamentalmente incrível, fantástico. As pessoas falam tanto do milagre da vida, e depois elas gastam o milagre da vida sonhando com o churrasco na laje. Sim. Sabe? Ou seja, o potencial o cérebro tem para aprender em qualquer época, em qualquer situação, basta... ter curiosidade. Eu me lembro que a gente... E basta curiosidade, basta ter motivação para aprender. E mais do que isso, não ter medo do processo de aprendizado. Porque ele sempre é um pouco mais difícil. Então, ele vai ficando mais complicado? Nós vamos ficando com a vida mais cheia. Ah, tá. Porque às vezes a gente passa... Eu tenho a impressão de falar, não, meu drive já está tão cheio que não vai caber. Não existe isso. Não tem isso. Não existe isso. É tempo mesmo também. Não, é o tempo que você tem para se dedicar e mais do que isso, a emoção que você está pondo naquilo. Porque quando você aprendeu coisas que você tinha grande interesse, ou que você achava que você precisava para tirar nota na prova, ou depois, que você precisa para estar aqui fazendo o que você está fazendo. Então, tem algumas habilidades suas que você precisa delas para estar aqui. E você as alimenta, você busca novas referências, você quer saber o que está fazendo em relação a isso, mas é tudo sobre o mesmo tema. Tem uma motivação, uma necessidade. Se daqui a pouco você falar assim para mim, Carla, será que eu posso aprender a tocar saxofone? Eu vou falar para você assim, ó, vamos lá, Michele, deixa eu te explicar uma coisa. Tem o problema da embocadura, tem o problema da posição, tem o problema da musculatura do corpo, tem o problema da música, da musicalidade. Você toca algum outro instrumento e tal. Então, é muita coisa que você precisa aprender para você tocar sax da qualidade que você queria. Porque você não quer tocar 2, 3 notinhas. Você quer tocar saxofone, porque é um adulto querendo alguma coisa. Também ainda existe essa visão e essa cobrança social de que, de que só vai valer a pena eu tocar sax se o meu vizinho não se incomodar com a minha aula de sax, entendeu? Se eu tocar o mínimo bem para as pessoas olharem e falar, olha, ele está tocando sax. Aquela penúria do processo de aprendizado, de ficar tanto tempo em cima de um negócio e tal, que uma criança ou um adolescente faz, porque tem tempo sobrando, tem motivação sobrando e autocrítica suficientemente baixa para achar que qualquer coisa que eles fazem é sensacional, quando chega na nossa hora, a gente tem uma autocrítica super rígida, a gente não tem tempo, não aquelas 10 mil horas para se tornar um expert. Tem que encaixar. Então, a gente não vai querer fazer um negocinho mais ou menos, né? Eu estou, nesse momento, fazendo uma aventura que é aprender a ser
né? Eu estou desenvolvendo aí a habilidade, eu até tenho medo de falar isso, mas estou tentando. Fala. De ser uma produtora executiva de audiovisual. É uma coisa olha, que eu tenho desejo. Eu tenho desejo eu sou uma multiempresária, tudo que eu olho, eu quero ter uma empresa daquilo. Então, eu tenho uma editora, eu tenho uma consultoria, eu tenho algumas coisas. O livro que eu publiquei é da minha editora, eu que publiquei. Tá. Agora você quer investir em novos... Então, e aí, como eu já faço muito audiovisual, porque eu faço coisa para o YouTube, etc e tal, eu estou querendo, e também estou achando que tem uma superficialidade nas redes que eu estou querendo contornar, eu estou querendo fazer conteúdos mais robustos de neurociência, mas com ficção, com... Olha, super outra coisa, Sim. né? Mas é um desafio para você, é uma coisa total. nova. E aí eu preciso aprender uma opção de coisas da produção executiva, porque tem as leis de incentivo, tem a Ancine, tem um monte de coisa que a gente não sabe. A gente não sabe, né, do meu universo. E aí eu estou fazendo um curso. Aí, o que acontece? Eu trabalhei o dia todo e tal, e estou tendo aula de noite. Ontem minha aula era das 7h30 às 9h30. 9 horas eu peguei no sono na frente do computador. Eu fiquei na bobagem de assistir a aula deitada no sofá. Nossa, deitada não, eu reclinei no sofá, botei as pernas para cima para dar uma descansada nas pernas, que a idade pede. Botei o computador no colo e falei, tô ótima aqui. Eu dormi. Até pegar no sono. Eu dormi, assistindo a aula. Então, mas não é que você não tem capacidade de aprender. Nem que eu não tenha interesse. É o contexto. Tá tudo sobrecarregado. Ou seja, né? parece que você tem que querer mais depois de uma certa idade, aprender, sei lá. Na verdade, você não poderia querer menos. E né? Carla, aprender rejuvenesce o cérebro. A gente tem um pouco essa impressão, né? Você fala... a gente ouve um pouco sobre isso. A gente tem ouvido muito falar, né, sobre essas questões da memória mesmo, né, dos idosos que estão com todas as questões relacionadas a isso, né, a demência. Isso é interessante, você aprender coisas novas, tá sempre... Isso faz com que o cérebro rejuvenesça? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não colocar todo mundo na mesma gaiola, no mesmo saco de rato, que é o seguinte... existem algumas patologias, como é o caso da doença de Alzheimer, que em 5% dos casos ela tem uma causa ainda desconhecida exatamente, todo o mecanismo, mas genética. Então, 5% das doenças de Alzheimer são genéticas. Neste caso, o quadro metabólico que se instala é tão violento, tão vigoroso, começa lá em torno de 55, 60 anos, progride muito rápido e não tem nada que possa ser feito. Sei. A não ser que a gente descubra uma medicação que interrompa o processo. A gente está bem perto de acontecer isso. O que eu costumo dizer, gente que tem entre 50 e 60 anos hoje, ou você vai ter um Alzheimer galopante, que é 5% só dos casos. Sim. Não 5% das pessoas, 5% dos casos de Alzheimer. Né? Então, é menos de 1% das pessoas. Ou, provavelmente, você não terá. Porque tudo que a gente tem aprendido sobre a doença vai nos proteger do desenvolvimento do Alzheimer. Uma das coisas que a gente sabe hoje é que existe uma coisa chamada reserva cognitiva. Quer dizer, quanto maior o teu repertório cognitivo, quanto mais coisas você sabe, quanto mais línguas você fala, quanto mais coisas você aprendeu, mais reserva você tem para tamponar um possível sintoma. Eu vou te contar um caso, inclusive, que eu estou vivendo na minha família nesse momento. Eu tenho uma tia, que hoje tem 93 anos de idade, e depois que ela perdeu meu tio na Covid, né, na pandemia, ela começou a ter um caimento cognitivo importante. Só que ela foi uma mulher à frente do tempo. Foi uma empresária, ajudou meu tio lado a lado na gestão dos negócios. Uma mulher que falava 4 línguas. Sim. Uma mulher refinada, de trato refinado, viajou o mundo todo. Então, ela tem Alzheimer. Ela tem Alzheimer. Sei. Só que ninguém sabe. Porque ela o tempo inteiro ela arruma um jeito... Ela consegue. De escapar de algum jeito. Só. E ela deixa você falar. Aí ela pega o que você falou e usa. Aí você fala assim, tia, lembra de tal dia? Ela escuta direitinho, lembra. O lembra, lembro. Porque foi assim, essa... Ela só está repetindo o que você falou. Mas ela não quer parecer ter uma dificuldade cognitiva. Sei. Então, ela não só ela percebe que ela está tendo perda, como ela consegue dar um gato e sair das situações com 93 anos de idade. Mas ela, depois que meu tio faleceu, ela perdeu muitas das... Assim, a ponto dela ficar usando um tubo de pasta de dente por alguns meses. A pasta já havia acabado. E ela não percebeu. E ela não percebia que ela apertava e não saía nada.
Agora, né? se ela não tivesse tido essa experiência no Provável com 70 anos de Já idade tem- ela já teria tido sintomas. Então a gente vê hoje, e isso já está bem demonstrado, que existe uma correlação entre a gravidade e a idade da entrada nos sintomas e a escolaridade, por exemplo. Pessoas que têm maior nível de escolaridade têm maior proteção para este Alzheimer que não é genético. Sei. Que é uma falha metabólica, que tem... Hoje a gente está botando a culpa em vários, né? O açúcar pode estar nessa confusão, Tá. o álcool. o álcool, com certeza, mas o álcool já tem uma doença mais clássica, né? Chamada síndrome de Korsakoff. Aí não é um Alzheimer, é uma demência por causa do álcool mesmo. Tá. Isso já é conhecido, né? Uma pessoa que é um alcoolista tem o risco de desenvolver Korsakoff, que é uma demência grave e irreversível, né? Severa e acomete com 50, 60 anos de idade, Sei, né? sei. Mas é Bem necessário um específico. consumo de álcool importante, né? Uma pessoa que é realmente um alcoolista, e não são todos, né? Alguns que desenvolvem a doença. Mas já é uma demência bem conhecida. Agora, o açúcar, por causa da inflamação, né? Que tem sido identificado com o consumo excessivo de açúcar. O próprio glúten também tem sido colocado nessa história da inflamação. Então, as massas, os carboidratos com alto nível glicêmico, que a gente chama, né? Que acaba trazendo, aumenta muito a glicemia, e isso aumenta muito a inflamação tecidual. Então, tem muitas coisas sendo descobertas aí em relação ao metabolismo, mas com certeza você se manter ativo é um fator protetor. Né? Você percebe muitas pessoas que acabam tendo uma escalada de sintomas de demência após a aposentadoria, por exemplo. Uma né? perda cognitiva grande. Dá para, então, treinar o cérebro? A gente pode dizer isso? Ele pode ser treinado? Tomar um pouco de cuidado para não achar que é semelhante ao músculo. Que você repetindo a mesma coisa, você vai conseguir... Porque se você estiver fazendo musculação, você pode fazer o mesmo movimento que o músculo vai continuar reagindo. Você só vai aumentando o peso. Tá, né? o cérebro não é Seria o assim. equivalente a você fazer palavras cruzadas cada vez mais difíceis. Não é a mesma coisa. Né? Porque tem baixa transferência. O que é transferência? Se você faz palavra cruzada, isso não significa que você vai melhorar a sua memória para outras coisas. Entendeu? Você vai muito bom em palavra cruzada. Entendeu? Tá. Mas isso não tem uma transferência para você dizer que isso melhorou a sua performance em outras atividades. Pode ter algum incremento, mas se você quer ter uma memória melhor você estudar mais, fazer algumas técnicas mnemônicas, né, de repetição, porque o adulto acaba tendo menos exposição ao conteúdo. Então, repetir, contar para outra pessoa. Por isso é muito importante para as pessoas. Inclusive, eu estou, nesse momento, trabalhando numa iniciativa. Como eu te falei, eu gosto de empreender, né? Então, eu estou trabalhando numa iniciativa de um espaço físico para fazer day use para pessoas da terceira idade, né? Para fazer um treinamento, exercitar para as pessoas a ficarem parte cognitiva? juntas. Social. Então, eu ia perguntar isso para você, mas eu estou deixando para o final. Tá bom. Que então, são vamos as guardar. dicas Vamos aí guardar. que você vai... Vamos Então, guardar. peraí, deixa eu fazer uma outra pergunta Tá antes que eu bom. estou guardando aqui na manga. Tá bom. Quero saber sobre a diferença do cérebro masculino e feminino. Tem diferença? Tem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher serve mais para cuidar, é multitarefa, o homem é mais focado ou não? Não, isso é muito confortável pouco. para a sociedade, né? Elencar papéis. Mas o que acontece é o seguinte. Tá. É um pouco mais doído do que isso. Basicamente, nós temos cérebros diferentes, sim, entre homens e mulheres. Não obrigatoriamente ligado a gênero, tá? Mas muito ligado a como estas pessoas foram educadas, certo? Então, as meninas, desde piticas, são chamadas para perto da mãe, são chamadas para o desenvolvimento da linguagem, são chamadas para ajudar no cuidado da casa, são convocadas a cuidar do irmão mais novo e são vistas como potentes para as coisas do feminino, para as delicadezas, né? Para esse tipo de coisa. E é chamada para isso e o caminho é aberto para isso. Se uma menina piquitica quiser aprontar muita confusão, subir numa árvore, não sei o quê, pode sofrer reprimendas. Não é mais o comum. Isso foi muito importante para a nossa geração, né? Para gerações mais antigas, que tinham papéis muito bem definidos. Hoje, se você chegar numa faculdade de engenharia, você vai se assustar. As turmas já estão bem mais equivalentes, né? Na faculdade de medicina, a gente já superou, né, o número de mulheres em relação a homens. Então,
muitas dessas coisas já não são assim tão expressas na sociedade. Sim. Porque, no fundo, não é uma diferença genética. Não tem nada a ver com você ter um X, um cromossomo X ou não. Sei. Entendeu? Você ter um Y ou não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com como você desenvolveu o cérebro naquilo que você chamou de janela de oportunidade. Que é, nos primeiros anos de vida, o que vai construir a base do cérebro. Sei. E a base é muito importante. Então, se você tem um menino que é convidado a desmontar as coisas, a ser mais agressivo, a correr, a sair para a rua, a explorar o ambiente, ele vai ter uma melhor condição espacial. Sim. Foi feito um filme, tem um filmezinho da BBC de Londres, muito interessante, que eles pegam voluntários e colocam para brincar com crianças. Crianças do gênero feminino e masculino. Só que eles fazem uma palhaçadinha que é a seguinte. Eles pegam um bebê de 1 ano e trocam a roupinha. Então, na verdade, é uma menina, mas está vestidinha de menino. Sendo brincando com adultos. Brincando com adultos. O estímulo foi o contrário. As pessoas fazem elas brincam como menino. Então, elas querem dar carrinho, eles provocam. E o menininho que estava vestido de menina foi oferecido a ele bonecas, etc, etc. Acontece que a criança não nega. Ela pega o que lhe é dado, ela pega o que lhe é apresentado. Então, óbvio, uma criança pequenininha, você está me dando boneca, me dá que boneca, vou entender que brinquedo é esse. Se tem um carrinho, eu vou brincar com o carrinho. Porque ela não está ali naquele momento expressando nenhuma habilidade, nem muito menos social. Ela mal sabe que ela vai ter uma vida social, ela nem sabe que ela é um indivíduo ainda. Ela só está interagindo com objetos. Só que nessa interação com objetos, a gente já está mostrando que tipo de interesse ela deve ser mais importante para ela. Né? E os voluntários mesmo não botaram uma fé no quanto eles haviam sido movimentados por essa questão de gênero. Tendenciosos, né? E gerando vieses ali na próprio desenvolvimento da criança. Então, a gente tem visto isso mudar. Claro. Porque meninos e meninas têm sido criados de uma forma mais próxima, não em toda a sociedade, lógico, mas já podemos ter os exemplos, né, especialmente daquela porção da sociedade que tem um pouco mais de esclarecimento e que vive menos à mercê de alguns regramentos sociais e religiosos até, né, que estabelecem questões de papel muito forte para gênero e, portanto, essa coisa está um pouco mais fluida hoje em dia. Mas fato é que nós fomos criados para cuidar, fomos criados para ser multitarefa, por quê? E a resposta para isso dói, porque a gente vive em maior insegurança. Então, nós precisamos ter atenção a todas as coisas ao mesmo tempo. Não é uma questão de tarefa, é uma questão de estar olhando o gato, o peixe, e o aquário e o pescador também, tudo ao mesmo tempo. Olha só. Né? Por questões de segurança. A gente, desde pequenininha, é convidada, fecha a perna, presta atenção na roupa, olha o que está acontecendo. São muitas atenções ao mesmo tempo. São exigidas de nós. Para a gente se cuidar. Né? E aí houve uma construção de que, não, porque o cérebro foi feito para e foi feito para. Ele é feito para muitas coisas, o cérebro. Basta você treiná-lo. Exatamente. Ele é totipotente. Obviamente que a gente tem as neurodivergências, que vão permitir que algumas habilidades sejam melhores executadas por um neuroatípico, por exemplo. Né? Você vai ter várias funções que um cérebro com um transtorno de espectro autista performa muito bem, mas que é diferente de um neurotípico. Né? Mas dentro desse conceito, a potência cerebral é para tudo. Então, se você desenvolve bem espacialidade, por exemplo, você provavelmente terá um pensamento matemático mais estruturado. Se você não desenvolve bem espacialidade, você não chega no pensamento matemático mais estruturado. Isso acontece com meninas e meninos. Gente, no passado, né? No passado acontecia mais com meninas. Né? Muito importante, né? A formação, né? O contexto, o ambiente. Mas, Carla, o que eu queria te perguntar, a gente está quase acabando, a gente poderia ficar dias falando aqui, mas você estava contando um pouco sobre relações, alguma coisa. A gente tinha conversado antes, e você falou coisas muito interessantes, assim, quais são algumas dicas, né, que eu acho para a gente ter, cuidar bem do nosso cérebro e, em consequência, cuidar bem da nossa mente, da nossa memória, da nossa vida, do bem-estar. Quais são atitudes simples que você tinha contado para a gente que a gente pode fazer para ter uma vida melhor, pensando mesmo até nessa questão do funcionamento do nosso cérebro? A gente tem as 3 dicas de ouro, né, que todo mundo repete a exaustão e que ninguém mais aguenta ouvir, mas que definitivamente são muito importantes, que é uma boa alimentação, porque tudo que você come tem um potencial de produzir inflamação, de produzir alterações metabólicas, e isso gera ruptura de saúde.
Então, é bem importante a gente ter esse olhar, né, para a alimentação. Não precisa ser rígido, mas evitar o consumo excessivo de açúcares, de carboidratos. Já está demonstrado que é bastante prejudicial. Não só para o cérebro, mas para o cérebro inclusive, né? Porque muita gente fala, o diabetes, tal. Tudo isso já está bem consolidado, mas o cérebro também sofre. E aí são doenças que ninguém gostaria de ter, né? Que são o conjunto das demências, das doenças vasculares. Um acidente vascular cerebral, por exemplo, é uma coisa bastante complicada, né? Mas comida é uma coisa importante. Sono é uma coisa que está sendo muito negligenciada na sociedade, especialmente entre adolescentes. Sim. Os adolescentes, eles têm não só maior necessidade de sono do que na idade anterior. Do que na infância. Então, se você não nos piquiticos, né? Mas se você pegar ali entre 10 e 12 anos, a exigência é de 9 horas. E nos adolescentes vai para 10. Não, você imagina, é ao contrário que acontece. E acontece um outro fenômeno, que é o retardo de fase, que a gente chama. Eles começam a ir dormir mais tarde. Então, eles têm muita sonolência de manhã. E aí a gente bota eles para a tela de matemática, bem física. Assim, 7h30. Então, a sociedade precisava entender isso um pouco melhor. Sim. E, quem sabe, mudar. Já tem propostas firmes para a mudança de horário das escolas, que as pessoas estão achando que é mimimi. Não é mimimi, é importante. E sempre foi importante. Sempre foi uma vulnerabilidade que dava vantagem aos matutinos. Sim, porque funcionamos diferente, né? E a genética é diferente. Claro. Você tem lá no hipotálamo, que é um órgão regulador muito importante, você tem a liberação de hormônios ligados a isso. E existem genes, que são chamados de genes relógio, clock genes, que servem justamente para marcar o nosso ritmo circadiano. Tem gente que é vespertina. Tem gente que não acorda bem de manhã. Acorda a partir das 10. Rende à tarde. Digo nem à noite, mas assim... vespertino, entendeu? E, obviamente, essa pessoa vai acabar adentrando um pouco mais à noite. Eu sou matutina, eu poderia tranquilamente me achar uma beneficiária desse processo. Claro, mas fica claro que os matutinos têm vantagem social, entendeu? E isso seria até injusto. Porque tem até provérbio, né? Até Deus ajuda quem cedo madruga. Quem cedo madruga, é uma Então, existe um certo social, preconceito. Né? E aí, aquela pessoa que vai dormir tarde, que tem que acordar cedo, tem um prejuízo enorme. Tá? Então, olhar para o sono também. Cuidar do sono, da qualidade do sono. E até mesmo se você tem tido fases de sono adequadas. Às vezes, se você achar que está roncando muito, está acordando muito cansado, vale a pena fazer um exame, né? Dá uma olhada na qualidade do sono. Olhar como que está sendo a qualidade do seu sono. Existem... Hoje se faz até em casa. Né? No passado você tinha que fazer no laboratório, clínica, né? Hoje você pode fazer em casa. Eles montam o equipamento na sua cama lá e você dorme com o aparelho e descobre como é que está a qualidade do seu sono. Isso é importante se você tiver alguma dúvida sobre isso. E a terceira dessas coisas que são óbvias é a atividade física. Com a atividade física, você aumenta a produção de um fator chamado BDNF. Em inglês é Brain Derived Neurotrophic Factor. Fator neurotrófico derivado do cérebro. Quer dizer, ele é produzido pelos neurônios e ele permite que os neurônios especialmente nas áreas de memória, que é ali no hipocampo, aumentem de quantidade. E qualquer tipo de atividade física? Qualquer tipo de atividade física, mas o mais importante é que você tenha aumento do batimento cardíaco. Então, procurar ali alguma coisa que te eleve o batimento cardíaco pelo menos até 130, 140 batimentos por minuto durante um certo tempo. Porque isso melhora a capacidade vascular e produz o tal do BDNF. Porque o BDNF ele é um resultado do seu esforço. As pessoas têm dificuldade de entender isso, mas qualquer atividade física é compreendida pelo corpo como um esforço. E se você sai vivo de um esforço, significa que você se adaptou. Então, o cérebro começa a trabalhar para decorar o que aconteceu, que você viveu um esforço e saiu vivo. Entendeu? Olha, agora tem uma coisa que você não falou aí, que você tinha falado para mim, que eu achei fantástico, que eu acho tão bom a gente contar. Você está na natureza. Sim. Essa é a última dica de ouro, então. Você tinha falado uma planta, esse contato. Não, então essas três são as clássicas, que todo mundo fala, tá? Mas eu acrescentaria a essa mais duas. Ótimo. Que duas têm a ver com duas funções cerebrais que são muito importantes. Atenção e a chamada memória de trabalho. Com essas duas funções executivas bem equilibradas, o seu cérebro costuma performar muito melhor. E para isso você precisa, primeiro, praticar atenção e presença. Então, você quer fazer um mindfulness? Não tenho paciência para isso. Anda na floresta. Não tenho paciência para isso.
anda de moto, que você precisa ter atenção plena para andar de moto. Qualquer coisa que você precisa estar no tempo presente focado. Anda de bicicleta. Andar de bicicleta é menos porque você decora e aí você... Tá. Mas Você rouba se você no ficar jogo. contemplativo, Tá. se você estiver conectado com o aqui e agora, tudo bem. Dá Tá. para fazer até na hora de comer. Você come, mastiga com calma, presta atenção no sabor do alimento, isso vai treinar a sua atenção. Tá. E cuidado com os sequestros de atenção que você sofre o tempo inteiro na Com vida. o celular do lado na refeição. Porque a atenção virou ativo. Isso. Tá? A sua atenção é um ativo para os outros. Sim. Então, eles vão querer que você opere no benefício isso. deles. Então, primeiro, a atenção. E a memória de trabalho tem muito a ver com novos aprendizados. Então, não deixe de ser curioso sobre a vida. O barato da internet é a quantidade de informação disponível que a gente acessa. E se você tem uma boa curadoria, você consegue realmente mergulhar em coisas profundas. Então, não aos vídeos curtos, não àquela diversão, que, óbvio, pode ter espaço na sua vida. Costumo brincar, o tempo suficiente que você gasta no banheiro. Sei. Calcula isso. Quanto tempo você tem para ficar no banheiro? Aquele é o tempo para você ficar Deslizando, scrollando telas. Fora disso, mergulhe em conteúdos, mergulhe em pessoas. Pega lá um produtor de conteúdo, entende o que aquela pessoa está querendo falar do começo ao fim. Sei. Não fica pegando só os pedacinhos, né? Porque essa consistência melhora muito a memória de trabalho e a atenção e você vai performar muito melhor. Agora, a natureza é importante para reduzir o estresse. O estresse passou a ser um vilão da nossa saúde cerebral. Ah, sim. Então, também como antídoto para o estresse, hobbies, atividades com as pessoas, vínculos sociais de qualidade, né, esportes coletivos, que as pessoas vão jogar tênis. Que tal jogar? Então vai para um beach tênis, que pelo menos é uma dupla, gente, entendeu? E regar uma plantinha, né? Regar uma plantinha. Eu tô agora. A primavera é maravilhosa, né? Eu tô no meio da natureza. E é engraçado quantas pessoas engajam quando eu publico coisas da natureza. Isso é muito sinal, interessante, né? é legal. Eu acho legal, eu acho que as pessoas têm uma conexão. E eu estou começando a achar que a gente pode usar a rede social para contar a história da nossa vida física e não da nossa vida virtual, né? Que seria mais interessante, porque a gente vai ter que viver. Viver para contar. Exatamente. Carla, muito obrigada pela sua presença. Imagina, foi um papo ótimo, rende tanto o assunto, né? Depois a gente faz outros episódios para falar sobre o nosso cérebro, o nosso bem-estar e todas essas questões. Muito obrigada, que o pessoal viu? curta aí e a gente se vê numa próxima. Até breve. Até. Um abraço. Obrigada. Bom, gente, foi um prazer também ter vocês aqui. Então, acompanhe os nossos conteúdos. A gente chegou ao 7º episódio, mas tem outros 6 também muito interessantes. Se você quiser acompanhar, acesse o canal, nosso canal no YouTube. O endereço vai aparecer, mas é www.youtube.com/EADCES. E também nas nossas redes sociais. Até a próxima.